Apocalipse capítulo 11. Quem não trouxe a Bíblia, basta erguer a mão. Nós temos Bíblias lá atrás e vamos fazer uma Bíblia chegar até o seu banco. Basta erguer a mão assim e a Bíblia chegará, tá? Para quem quiser acompanhar e que por alguma razão não trouxe a Bíblia. Apocalipse capítulo 11. Lembrando, para quem veio na quarta passada e até para quem não veio, que nós terminamos o estudo da quarta-feira passada, a maioria que esteve aqui vai se lembrar, falando de um desapontamento. Estão lembrados? Um desapontamento, uma desilusão que um determinado povo teve, que na linguagem do anjo, aquela mensagem que seria pregada na boca deste povo seria doce como mel, mas quando chegasse no ventre, o que aconteceria? Ficaria amargo no estômago. E aí estudamos aqui e entendemos que isso se referia ao quê? Aquele movimento próximo do ano de 1844 começou a pregar a volta de Jesus, dando inclusive a data 22 de outubro de 1844. Era uma mensagem doce na boca, né? Gostosa de se pregar. E chegou a data e Jesus não voltou. E aí a Bíblia, Deus, mostrando que aquele era um fato profético, pede ao mesmo povo, as pessoas que integraram aquele movimento, que reestudassem a matéria e que profetizassem outra vez, marcando claramente ali que aquele desapontamento, aquele equívoco era uma chancela do verdadeiro povo de Deus. Era o povo que dali surgiria esse movimento em 1844, que acabaria estudando as Escrituras e entenderia onde foi o erro. Bem, agora nós vamos começar o capítulo 11, e os dois primeiros versos, a Bíblia começa falando de um recado para esse povo. Aquele povo que surge no movimento de 1844, para pregar a verdade eterna, a última mensagem de Deus para a terra. Segundo o estudo da semana passada, não teremos um novo movimento religioso depois deste. É o último antes da volta de Jesus. Portanto, estamos no tempo deste movimento e pregando a última mensagem de Deus. Nós, nos próximos capítulos, especialmente no 14, vamos estudar um pouco mais a respeito dessa mensagem do nosso tempo. O que é que a igreja do nosso tempo tem que pregar? Será que Deus disse na Bíblia qual é a mensagem? Disse. E se você vier aqui, você vai saber qual é a mensagem determinada pelo próprio Deus no tempo que nós estamos vivendo. Mas vamos ver no capítulo 11 qual é esse recado para este povo. Verso 1 diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Para aqui, uma cana, uma vara para medir e uma ordem: mede o templo de Deus. Veja, o templo, o altar e os que o adoram. É interessante porque você, quando tenta entender essa linguagem simbólica aqui, ela é interessante porque o que é preciso fazer quando alguém te manda medir alguma coisa? O que você precisa fazer para medir alguma coisa? Precisa prestar atenção na coisa que você vai medir? Uma atenção especial. Quando Deus está mandando medir o templo, Ele está mandando prestar mais atenção. Que templo Ele estava falando? Era o templo de Jerusalém? Não, porque foi destruído por Tito no ano 70. E João teve essa visão no ano 96. Portanto, o templo já estava destruído. Não podia se referir ao templo de Jerusalém. Se referia ao templo, o santuário celestial. E a ordem é: meça o templo. Ou seja, preste atenção especial no templo, que vocês vão encontrar o equívoco. Onde erraram no estudo da profecia? Lembram-se? Eles previram que o ano de 1844, fim da profecia das 2.300 tardes de manhãs, que dizia que o santuário seria purificado, eles entenderam que essa purificação do santuário significava o quê? A volta de Jesus. E agora veio um novo recado de Deus para esse povo. Deus já sabia que o povo ia se equivocar na profecia, o povo dele, sabia? Está aqui na profecia. 1800 anos antes, Deus já disse: o meu povo vai errar nesse ponto.
Aí mandou medir o templo com calma. Ele disse assim: vai lá, estudem o santuário celestial, porque é lá que vocês vão encontrar a resposta, o equívoco. Percebem? Tudo já fazendo parte do povo de Deus nessa terra. Características desse povo: o equívoco, o estudo das escrituras de maneira mais detalhada e a descoberta do verdadeiro sentido da profecia. Tudo está aqui. O recado de Deus está aqui. E aqui também diz para medir quem? Além do altar, o templo, o altar e o que mais? O que diz aí tua Bíblia? Que é para ser medido? Os adoradores. E aí, como é que você mede o adorador? De que maneira? Existe alguma coisa que pode... Eu sou medido pela minha estatura em matéria espiritual? Será que Deus está falando do meu tamanho, da minha estatura? Essa medida aqui é espiritual. O que eu uso como medida para poder avaliar o verdadeiro adorador? Só tem uma coisa na Bíblia: a lei de Deus, ela não é um espelho? Deus está reafirmando aqui a prevalência da sua lei, dos 10 mandamentos, mesmo aqui, no nosso tempo. Nós seremos medidos, seremos julgados pela lei de Deus, pela lei da liberdade. Está lá em Tiago 2,12. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. Por que a Bíblia fala que a lei, os 10 mandamentos, são a lei da liberdade? Por quê? Alguém já pensou nisso? Interessante que nós, advogados, conseguimos entender isso com uma clareza impressionante. Para mim, isso aqui é o meu dia a dia. Lei da liberdade. Quem cumpre a lei está preso ou está solto? Quem cumpre a lei está preso ou solto? Solto. Por isso que a lei é da liberdade, porque aqueles que guardam a lei de Deus, muito ao contrário de serem escravos, como tem gente que pensa: você vai ter que cumprir mandamento, você fica escravo. Não, Deus está dizendo que essa lei te dá liberdade. Eu me torno livre quando eu cumpro a lei de Deus. Da mesma maneira que quando eu cumpro as leis da sociedade, eu sou um homem livre. E quando eu desrespeito a lei dos homens, eu posso ser preso. A gente entende isso, mas na lei moral a gente tem dificuldade, né? Considera que é uma escravidão. Não é não, é a lei da liberdade. Essa lei me torna um homem livre. Do quê? Do pecado. Vamos seguir, verso 2. Mas deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. E lá vem profecia. Já estudamos aqui. 42 meses em termos proféticos. Quanto equivale isso? 42 meses. Quantos dias tem um mês? 30 vezes 12, 1260 dias. Um dia equivalendo a um ano. Portanto, 1260 anos. Já estudamos essa profecia. Um poder, já estudamos aqui, que durante 1260 anos, de 538, decreto de Justiniano, até 1798, prisão do Papa Pio VI, este poder representado pelo papado da Igreja Romana, a Igreja de Roma, durante 1260 anos, segundo a profecia, perseguiu o povo de Deus na terra, comandando vários movimentos de perseguição, dentre os quais se destaca a Inquisição, onde os cristãos eram mortos. Tudo isso é profético. E aqui está dizendo que isso vai acontecer de novo. Mais uma vez a profecia confirmando que sob o comando desse poder, os cristãos continuariam sendo, a cidade santa seria perseguida, cidade do povo de Deus, tá? Agora, verso 3, vou ler o 3 e o 4 juntos. E darei poder às minhas 2 testemunhas, guarda isso aqui agora, 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros ou castiçais que estão diante do Senhor da terra. Aqui as 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias também são comparadas a 2 oliveiras e 2 castiçais. Bom, nós temos que entender o que são essas 2 testemunhas. Elas são muito importantes nesse capítulo. Elas aparecem aqui nesse capítulo. E você às vezes vai se deparar com muita especulação nessa área aqui. Há pessoas que insistem em interpretar o livro de Apocalipse como literal. E nós já estamos vendo desde o início desse curso
que o livro de Apocalipse todo é escrito em termos simbólicos. Tem gente que interpreta esses dois versos como literais, e alguns chegam a dar nome às duas testemunhas. Dizem que seriam Moisés e Elias, mas não tem base bíblica, porque isso aqui é simbólico, tanto que elas são comparadas a duas oliveiras e dois castiçais. Não são. Então nós temos que procurar na Bíblia a resposta para descobrirmos quem são as duas testemunhas, porque elas vão aparecer no resto do capítulo de uma maneira muito marcante, muito forte, e nós temos que saber quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11. É muito importante para você guardar para o resto da vida. E aí nós vamos ter que usar a Bíblia aqui para podermos entender algumas coisas. Primeira, elas são comparadas, as testemunhas, a duas oliveiras e dois castiçais. Da oliveira, o que verte? O que sai da oliveira? Azeite. Azeite é símbolo do que na Bíblia? Espírito Santo. Os castiçais são portadores de quê? Luz. O que a Bíblia compara à luz? Salmo 109, verso 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, luz para o meu caminho. O que a luz representa? É equiparada à palavra de Deus, que também é inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, as oliveiras e os castiçais simbolizam a palavra de Deus. Quem são, portanto, as duas testemunhas? O Velho e o Novo Testamento. São as duas testemunhas de Deus. Elas profetizaram por 1260 anos, porque a profecia está toda aqui. A palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, são as duas testemunhas de Apocalipse 11, porque a linguagem aqui é simbólica. E tem mais. Jesus, lá em Mateus 24, no verso 14, o que ele disse lá? Quem se lembra? Sermão profético. E este evangelho será pregado em todo o reino, em testemunho pelas nações, e então virá o fim. O evangelho é um testemunho. A palavra de Deus, o Novo e o Velho Testamento, também são um testemunho de Deus. Jesus disse isso, e somente após a pregação do evangelho a todo o mundo é que viria o fim. E nós estamos vivendo nesse tempo da pregação do evangelho a todo mundo, tempo do fim, né? Estudamos aqui no capítulo passado. E por fim, lá em João 5,39, desculpem, eu não estou parando nessas passagens, porque nós temos muita informação hoje, e não vai dar para ler todos esses versos, mas quem quiser anotar ou depois pedir para mim, eu dou completo os versos que eu estou mencionando, mas eu estou mencionando para você poder anotar, tá? Falei de Mateus 24, 14, agora falei de Salmo 119, verso 105, agora eu vou falar de João 5,39. O que Jesus disse lá? São estas, se referindo à palavra de Deus, que de mim testificam. Portanto, as duas testemunhas testemunham o Velho e o Novo Testamento. Claramente, estas são as duas testemunhas de Apocalipse 11. E aí fala que estas testemunhas estão vestidas de pano de saco. Por que a Bíblia está dizendo isso? Que a palavra de Deus durante 1260 anos ficou vestida de pano de saco. É preciso entender o que simbolizava pano de saco no tempo bíblico, senão você não vai entender. O que simbolizava? Alguém se lembra? Alguém se lembra o que significava quando eles se vestiam de pano de saco? Alguém lembra? Sofrimento. Luto, tristeza. Eles se vestiam de pano de saco para guardar luto ou tristeza. Era uma questão assim de obscuridade, de depressão, luto. Por que a Bíblia ficou vestida de luto por 1260 anos? Por quê? Olha que coisa interessante. Até aquele tempo, que terminou em 1798, a Bíblia só existia em duas línguas. Quais eram? Hebraico e grego. O aramaico também. O Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, mas basicamente no hebraico e no grego, somente duas línguas. O que acontecia com o resto das nações? Da Europa, todos os povos que já existiam aqui até 1800. O que acontecia? Eles entendiam a Bíblia? Não tinha tradução. Significa que quem lia a Bíblia? Somente os eruditos, os homens cultos, que falavam mais de uma língua, porque não era acessível ao povo comum. Não era
em função da dificuldade da língua, por não entenderem, e não era pelo preço, porque até antes da imprensa, a Bíblia era manuscrita, escrita à mão, as cópias eram feitas à mão, uma a uma. A Bíblia custava muito caro. Há alguns autores que dizem que uma Bíblia no original chegava a custar mais que uma fazenda. Só homens muito ricos poderiam ter uma Bíblia. E hoje, está aqui para qualquer pessoa. É bênção de Deus, hein? Você já parou para pensar que esse livrinho que está na tua mão, até 2 séculos atrás, custava mais caro que uma fazenda? Está aí na sua mão. Olha o que Deus faz. Custava muito caro. Quem tinha esse livro aqui se considerava uma pessoa muito rica. Portanto, a Bíblia estava de luto porque ela não era acessível às pessoas. Ninguém podia ler. A palavra de Deus não era acessível ao povo. E aí ficava nas mãos de uma meia dúzia. O que eles faziam? Interpretavam do jeito que queriam. Eu até ia trazer, mas achei melhor não, para não desvirtuar o tema dessa aula. Talvez eu vou falar disso na próxima quarta. Talvez não, acabei de decidir. Vou falar na próxima quarta, então não vou falar agora o que eu ia falar. É isso aí, ué. Ué, quem manda é o senhor. Se você faz por quem manda, sou eu, né, seu João? E se você ficou curioso e tem vontade de saber o que é, vem aqui na próxima quarta. Tá simples, vem aqui que eu vou dizer o que é. Hoje não, porque tem a ver com o tema da próxima quarta. Então não vou adiantar, senão vai perder a graça, né? Vamos seguir, verso 5. Verso 5, Apocalipse 11, diz assim: se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Verso 6. Estes têm poder, as testemunhas, né? Estas 2 testemunhas têm poder, algumas traduções diz têm autoridade, para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. O que te faz lembrar? Vejam como as 2 testemunhas claramente são a palavra de Deus, Velho e Novo Testamento. Estão fazendo referência aqui agora, que elas têm poder para fazer o quê? Transformar água em sangue, fechar janelas do céu. Não foi a palavra de Deus que fez isso lá no Velho Testamento? Elas têm poder para isso. Então esse é o poder que há nas 2 testemunhas. A palavra de Deus tem todo o poder. E aqui diz que aquele que quiser causar mal às testemunhas, que seja morto. O que é causar mal? A Bíblia. Pervertê-la, adulterá-la, acrescentar alguma coisa que não está nela, retirar dela alguma coisa. Aliás, Apocalipse 22 fala disso claramente, né? Há uma maldição para quem fizer isso. E aqui diz que seja morto. Amigos, tem muita gente que vai pagar caro que anda por aí. Tem muita gente brincando com Deus e com a sua palavra. E Deus está dizendo que aquele que tocar, perverter a sua palavra, vai responder gravemente por isso. Está claro aqui. Não se brinca com a Bíblia. Não se brinca com a palavra de Deus. E tem gente aí fazendo o que quer com a palavra de Deus. Fazendo o que quer. Desviando pessoas da salvação. Através da perversão das doutrinas verdadeiras. Verso 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. Bom, agora surge um novo ingrediente aqui. Quando acabarem o seu testemunho, falando do poder anterior, já estudamos, terminou em 1798, lembra-se? Poder do papado, concluiu o seu trabalho. Aí diz que surge uma besta do abismo. O que é besta em Apocalipse? Reino ou poder. Está falando de um reino ou poder. Surge de onde? Do abismo. O que é abismo aqui? Ora, um poder ou um reino que surge do abismo. Abismo é caos, é lugar onde não há regra, não há nada, é uma confusão. Como a matéria aqui é espiritual, está falando de confusão de religiões, está falando de Babilônia. Poder que surge da Babilônia, da confusão de religiões, é um poder ateu, sim ou não? Obviamente, ou é um poder cristão? Não pode ser. Poder ateu. Aí você vai para a história, e aí eu pergunto, em torno de 1798, que poder a história revela ateu,
que surgiu para batalhar contra o cristianismo. Qual foi o poder ateu histórico que surge para batalhar contra o cristianismo? Quem se lembra? Isso é história. A França, pastor. A Revolução Francesa. Você conheceu nesta terra algum poder mais ateu do que o poder que tomou conta da Revolução Francesa, que comandou? Eu vou dar alguns dados para vocês que eu colhi de livros e fiquei impressionado. Confesso a vocês que eu não tinha visto isso nem quando estudei no colégio, porque as escolas não vão a tantos detalhes do que foi que a Revolução Francesa fez. A Revolução Francesa, os seus principais comandantes eram tão ateus ou ateístas que eles desafiavam abertamente a Deus, abertamente. E eles em praça pública, sabe como se referiam a Jesus Cristo? É até difícil a gente mencionar. Este desgraçado seja morto. É assim. Amarravam as Bíblias nos cavalos, e as Bíblias eram arrastadas por praça pública e eram queimadas. E depois também os seus donos. E a coisa funcionava assim, gente. O que eu vou passar para vocês são dados históricos. Eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça, eu nem tinha esses números. Eles tinham o costume de decapitar 50 cristãos por dia. Era um número que eles tinham que atingir, uma cota. Então funcionava assim nos livros que eu li. Eles prendiam as pessoas, interrogavam do jeito deles. Alguns estavam totalmente bêbados comandando o interrogatório, nem sabiam o que a pessoa estava dizendo. Comandavam bêbados, tomavam muita bebida. E aí, qualquer coisa que a pessoa respondesse era condenado à morte. E então tinha que ir para a praça pública para fechar a cota de 50 decapitações. Ali surgiu a guilhotina. Sabia que surgiu na França aqui? Uma lâmina afiada que descia. Por que eles criaram a guilhotina? Porque como eles tinham que matar muita gente por dia e não dava tempo, ela botava a cabeça de um, descia a lâmina. Tira, põe a cabeça do outro, desce a lâmina, e assim o sangue ia rolando pelas ruas. 50 por dia. Qual o crime? Ser cristão. Esse é o poder que surge aqui. Ateu. A batalha da Revolução Francesa, uma das marcas da Revolução Francesa, não era política, era religiosa, era a guerra contra o cristianismo. Interessante isso. Uma das bandeiras da Revolução Francesa era a guerra contra o cristianismo. Como a bandeira do nazismo era racista, era contra o povo judeu. E aqui a Bíblia começa a profetizar isto. Um poder que surgiria do abismo, um poder ateu, e passaria a batalhar contra o povo de Deus. Uma perseguição feroz, terrível. Eu tenho um dado aqui, tirado da biblioteca, da enciclopédia, desculpe. Dia 11 de setembro de 1793, é uma data histórica da Revolução Francesa. 11 de setembro de 1793. Foram mortos nas ruas de Paris 50 mil cristãos. Só nesta data. Uma data marcante. 50 mil cristãos foram mortos. Gente, é um estádio do Morumbi lotado. É muita gente para morrer. 11 de setembro de 1793. Não é um chute, é uma data histórica. Verso 8. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade. Olha a profecia, dizendo aqui, que os corpos ficariam estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Qual é a grande cidade profética? Acertou a Bíblia? Que cidade é? Paris. Diz que espiritualmente ela se chamava Sodoma e Egito. Por que Paris foi, em termos espirituais, comparado a Sodoma e ao Egito? Pelas duas características da Revolução Francesa. Primeira, eu não disse que era o poder ateu? Vocês se lembram do Egito? O que o faraó falou? Não precisa buscar na Bíblia, anota aí, depois você lê em casa. Eu vou citar o verso, você pode buscar na sua Bíblia. É bom você anotar, porque esse é um verso muito forte. Êxodo, capítulo 5, verso 2, você vai ler o seguinte na sua Bíblia. O faraó perguntando para Moisés: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça a voz? O faraó falou: quem é Deus para que eu obedeça a ele? Desafiando o poder de Deus, uma característica do Egito dos faraós.
o ateísmo. E qual era a característica de Sodoma? Todo mundo sabe. Por que Sodoma foi destruída? Licenciosidade, permissividade, né? Apodreceu aquela sociedade no aspecto moral. As duas características da Revolução Francesa eram o ateísmo e a licenciosidade. Tudo era permitido, toda a imoralidade era permitida na França. Por isso a cidade é comparada espiritualmente a Sodoma e Egito. Tudo isso é profecia. Tudo isso foi dito 1800 anos antes de acontecer. E aqui fala na grande cidade. Alguém tem dúvida que Paris é uma grande cidade? E aqui diz também onde o seu Senhor foi crucificado. Pergunto, Jesus foi crucificado em Paris? Por que a Bíblia diz onde o seu Senhor foi crucificado? Lembra-se o que Jesus falou? O que fizerdes aos mais pequeninos, a mim estavam fazendo. Este povo todo cristão massacrado, por que Jesus foi crucificado lá? Porque o que fizeram para o povo dele foi feito para ele. Por isso simbolicamente ele foi crucificado lá. Isso aqui é um simbolismo. O que fazem para o cristão, estão fazendo para Jesus. E como o massacre foi tamanho, espiritualmente ou simbolicamente, melhor dizendo, Jesus foi crucificado também em Paris, por aquilo que fizeram ao seu povo, pela monstruosidade. Ele também foi crucificado lá. Verso 9: homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. 3 dias e meio. 3 dias equivale. O dia equivale a quanto em profecia? Ano. 3 dias e meio igual a 3 anos e meio. Ok? Vamos ver o que aconteceu aqui para a gente acompanhar historicamente. 3 anos e meio. Olha só. Em 1793, deixa eu pegar esse dado aqui, a data certa, está aqui, ó, 11 de novembro de 1793, a Bíblia foi abolida na França por meio de um decreto estatal. Abolida. Sabe o que significa isso? Alguém que, se você localizasse uma Bíblia na casa de uma pessoa, isso era motivo para ele ser morto. Que foi abolida pelo Estado. Era crime ter uma Bíblia. Ter, não precisava nem ler, bastava ter, era crime. Bem, aí o que aconteceu? Aconteceu que 3 anos depois, em novembro de 1796, depois de tanta pressão das nações, foi tomada uma resolução dando que a França admitia tolerar que você tivesse uma Bíblia. 3 anos. Aí alguém fala, mas a Bíblia, a profecia não eram 3 anos e meio? Acontece que essa resolução só foi promulgada em junho de 1797. 3 anos e meio. Exatamente como a Bíblia falou. Exatamente. Vejam, para que se cumprisse a profecia, foi editada a tolerância e só foi promulgada 6 meses depois. Exatamente como a Bíblia prediz. Verso 10. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. O Espírito... Não, eu pulei aqui, né? No verso 10, eu li o 11. Desculpa, vamos voltar, vamos ler o 10. Verso 10. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Quem são os 2 profetas ou as 2 testemunhas? Quem são? A palavra de Deus. O que ela vinha fazendo segundo aqui? Estava atormentando as pessoas. Então quando a Bíblia foi proibida, o que aconteceu? O povo ficou alegre e mandava presente um para o outro. Que coisa impressionante. Por que isso aqui, gente? Por que isso aqui? Vamos entender isso aqui? Conhece aquela história da empregada que a patroa mandou ela limpar a casa? No dia seguinte ela tomou uma bronca, cheia de poeira nos móveis. Quando foi chamar a atenção da empregada falou assim: a culpa não foi minha. Quando eu limpei a casa, tinha acabado a luz e estava tudo escuro e eu não pude ver. Aí ela disse assim: no dia seguinte, quando a senhora abriu a janela, o sol entrou e aí mostrou a poeira. Então a culpa foi do sol.
que mostrou a sujeira onde estava. Porque quando eu estava na escuridão, eu não via a sujeira. A culpa foi do sol? Tem gente que põe a culpa na Bíblia, sabe por quê? Como ela é luz, ela mostra todos os nossos defeitos de caráter, as nossas falhas, as nossas imundícies espirituais. Então tem gente que quer apagar a luz da Bíblia, quer viver na escuridão, porque na escuridão ninguém vê. Então quando proibiram a Bíblia, os ateus se alegraram. Que legal, não tem mais ninguém vendo os meus defeitos. Não tinha a Bíblia para apontar. Tem gente que ainda prefere viver na escuridão. Tem gente que não gosta da Bíblia porque ela mostra onde está o defeito. Não gosta nem de ler. Começa a ler e se irrita, porque começa a ver todos os seus defeitos de caráter. Então é melhor jogar esse livro fora. Está aqui, ó, para quem quiser ver. Os defeitos, a luz, a Bíblia traz luz. Onde não há Bíblia, há escuridão espiritual. Verso 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Olha, por que aqui fala de grande temor? Esse temor aqui só pode ser simbólico em relação aos 2 profetas que ressuscitaram, né? A palavra de Deus ficou morta por 3 anos e meio e foi ressuscitada, e aí causou um grande temor. É um temor simbólico, porque esse temor foi causado por aqueles que estavam presenciando a perseguição da Revolução Francesa. Sabe por quê? Porque mesmo aqueles que eram ateus, presta atenção nisso, que lição a gente pode tirar? Mesmo os que eram ateus, a grande maioria começou a não concordar com aquela matança, porque era demais, era uma coisa que agredia as pessoas, e qualquer dia podia ser na sua própria casa. Porque poder, quando ele é arbitrário, cuidado quem apoia poder arbitrário, que um dia pode ser para você. A arbitrariedade nunca resolve, jamais. E aqui, o que está mostrando é que os próprios ateus, aqueles que pertenciam à Revolução Francesa, começaram a ter um temor, um terror danado daquilo, porque onde virou caos, acabou a ordem, o medo de qualquer um daqueles ser pego e ser morto. Está acontecendo com esse povo aqui. O temor, mostrando para nós que é um suicídio você lutar ou agredir o poder de Deus, desafiar, melhor dizendo. É suicídio espiritual. É suicídio. Aquele que desafia o poder de Deus, que desafia o céu, está cavando a sua própria sepultura. É isso que Deus está mostrando aqui. Que os próprios ateus tiveram medo porque foi longe demais. Foi longe demais. Verso 12 diz assim: então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: suba para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Bem, lembra-se, o capítulo todo está falando de quem? De quem, gente? Das 2 testemunhas, a palavra de Deus. Chegou uma hora que lá do céu, a palavra de Deus ouviu uma voz: suba para aqui. E até os seus inimigos viram. Por que está dizendo isso, hein? Olha que interessante. Até 1804, nós tínhamos, eu anotei aqui, a Bíblia traduzida em 15 línguas, exatamente 15 línguas, 1804. De 1804 para cá, hoje, pelas últimas estatísticas, nós temos a Bíblia traduzida e distribuída para 1280 idiomas diferentes. Amém. De 1804 para cá, de 15 línguas para 1280. E Jesus disse: o Evangelho será pregado a toda tribo, língua e nação, então virá o fim. Está acontecendo? 1280 idiomas. Quando Jesus falou isso, ele falou para 12 pescadores incultos, sem gráficas, sem imprensa, sem internet, sem nada. Cumpriu-se a profecia? O Evangelho está sendo pregado a todo mundo? 1280 línguas. Está aqui. Por isso que subiu ao céu. A linguagem é simbólica. Olha que coisa linda. A palavra de Deus subiu ao céu, se engrandeceu na terra, tomou conta da terra. Verso 13. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. Outra vez aqui, ó, simbólico esse terremoto. Por quê? Caiu a 10ª parte da cidade.
No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados, e deram glória a Deus do céu. Os demais, os que não morreram, ficaram como? Aterrorizados. Eu não estou falando que o pessoal da Revolução Francesa ficou assustado com o que eles estavam vendo, e diz que houve um grande terremoto, que foi exatamente esse terror espalhado, esse medo, esse pavor daquilo que eles estavam fazendo. Por que caiu a 10ª parte? Como é que está o verso aqui? Caiu a 10ª parte da cidade. Olha que coisa interessante. A França era um dos 10 dedos da estátua de Daniel? Sim ou não? Sim. A França é um dos 10 chifres do animal terrível de Daniel 7? Sim. A França é um dos 10 chifres do dragão de Apocalipse 13? Caiu a 10ª parte. Impressionante, né? Profecia. Foi destruído. A Revolução Francesa perdeu a guerra contra o cristianismo, porque ela foi embora e o cristianismo está aqui. Verso 14. É passado o segundo ai, o terceiro ai cedo virá. Interessante essa questão aqui de é passado o segundo ai, porque nós sabemos que o segundo ai encerrava a 6ª trombeta, e vimos que isso se encerrou, na verdade, na data de 11 de agosto de 1840, com a queda do Império Turco Otomano. Estudamos aqui, né? E ali era o segundo ai, a 6ª trombeta. Por que a Bíblia menciona o segundo ai após a Revolução Francesa, alguns anos depois da queda do Império Turco Otomano? 1840, e agora a Revolução Francesa, 1793, 33 anos depois. Por que o segundo ai vem depois da Revolução Francesa? Porque foi a maior perseguição do cristianismo na época. O segundo ai. Lembra-se quando a Bíblia fala em ai? Muito sofrimento. E aí anuncia o terceiro, e agora eu vou ler numa tacada só, do verso 15 ao 19. E aqui é a 7ª trombeta, 7ª e última trombeta. Por isso que eu vou ler numa tacada só. Diz assim: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de quem? De nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Bate com a profecia de Daniel da pedra que alcança a estátua e a pedra toma conta da terra. Olha aqui a 7ª trombeta, verso 16: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações. Então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande chuva de pedras. O que a 7ª trombeta está anunciando? Está descrevendo a volta de Jesus. Por que diz aqui que as nações se iraram? Eu falei antes, o que vai acontecer com os ímpios quando Jesus aparecer em glória? Vou pedir para que os montes caiam sobre si. A ira das nações, a revolta das nações. E aqui diz que Deus vai reinar para sempre. Tempo de fazer justiça aos pequenos e grandes, destruir os que destroem a terra. Esse tempo está chegando. O tempo da justiça de Deus está chegando, está próximo. 7ª trombeta, não falta mais nada, é a última. Nós estamos vivendo entre a 6ª e a 7ª. Está aqui. Não tem outra trombeta. E aqui descreve a volta de Jesus. O que está faltando? Amigos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não se pode brincar com essa mensagem, ela é muito séria. Tudo indica o tempo que nós estamos vivendo. E aqui tem um detalhe importante, hein? Vocês perceberam? A 6ª trombeta anunciou a queda do Império Romano Ocidental e Oriental. Estudamos, anunciou. Lembra? 6 trombetas.
Através de que povos? Vamos lembrar lá? Visigodos, que mais? Vândalos, hunos, érulos, árabes e turcos. Europa ocidental e oriental. A sétima trombeta avisa sobre a destruição de todos os reinos da terra. Lembram-se que a pedra atinge a estátua nos pés e esmiuça o ouro, o ferro, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, esmiuçou tudo, virou poeira. Lembram-se? Atinge nos dedos dos pés, no nosso tempo, e destrói tudo. Está aqui confirmando isso. A volta de Jesus vai implicar na destruição dos reinos humanos da terra. Os reinos da força que imperaram até hoje, que obrigaram as pessoas, forçaram religiões, mataram aqueles com os quais que não concordavam. Os reinos da força serão destruídos pelo poder, pelo reino de Deus, que é eterno. Esse tempo está próximo, muito próximo, a intervenção de Cristo nesse mundo para fazer justiça. Eu quero encerrar com uma ilustração que eu achei interessante, de um homem que trabalhava numa estrada de ferro, e houve ali um acidente num dos trilhos, e o trem ia passar, e ele tinha que avisar o trem quando estivesse próximo, sinalizar para que o trem não passasse por ali, porque ia descarrilar e muita gente ia morrer. E aquele homem ficou esperando, como o trem demorou muito, ele adormeceu no seu posto. E quando o trem passou por aquele trecho, descarrilhou realmente, e muita gente perdeu a vida, inclusive o maquinista. Então, abriu-se um inquérito, uma investigação, e foram interrogar o homem lá do posto, o vigia do posto. E fizeram várias perguntas para ele, e uma delas foi: qual foi o seu comportamento quando o trem estava se aproximando do local do acidente? E ele disse: eu corri, peguei a minha lanterna, fui para o centro dos trilhos e fiquei sinalizando com a minha lanterna para frente e para trás. Para frente e para trás, o tempo todo. Então os juízes olharam um para os outros e pensaram: bom, como é que o maquinista pôde não observar um sinal tão claro? Ele só pode ter dormido. E então absolveram aquele homem. Ao sair do tribunal, ele chegou na rua e confidenciou com seu amigo: puxa vida, ainda bem que o tribunal não me fez uma pergunta. O amigo perguntou: que pergunta? Eles não me perguntaram se a minha lanterna estava acesa. Com a luz apagada, tem gente com a lanterna apagada. A palavra de Deus para esse mundo que está aí perdido vai brilhar através das nossas lanternas. Deus confiou a nós, é a nossa lanterna que vai salvar muita gente pelo poder de Deus. Mas a nossa lanterna tem que estar acesa. Será que alguns de nós estamos com a lanterna na mão, sinalizando, mas com a luz apagada? Você já pensou no tamanho da sua responsabilidade e da minha? Deus nos entregou na mão a lanterna, mas a nossa luz tem que estar acesa. Tem muita gente aí fora que só vai se salvar se nós sinalizarmos com a palavra de Deus. Tem gente aí fora perdendo a salvação por nossa culpa. Jesus está voltando, está claro aqui, o tempo está muito próximo. E muitos de nós estamos brincando, lembra-se que Jesus falou como no tempo de Noé? Estamos comendo, brincando, casando, dançando, estudando, nada de errado nisso, não há nada de mal em fazer essas coisas. O ruim é quando essas coisas assumem a prioridade na nossa vida. E a lanterna? Essa noite eu quero que a gente volte para casa, cada um sozinho, na sua cama, no seu travesseiro, faça uma análise de consciência e veja como tem andado a sua lanterna, acesa ou apagada. As pessoas têm visto a sua e a minha sinalização desse Deus que está voltando? Ou será que a nossa lanterna anda desligada, apagada, sem pilha? Isso é muito individual, muito pessoal. Isso é para pensar em casa. Quarta-feira que vem, capítulo 12, como nós vínhamos anunciando. Agora, como se diz na linguagem da garotada, agora é que o bicho vai começar a pegar. Até aqui o capítulo 11 é muito histórico, muitos detalhes históricos, né? Agora não. Agora do 12 em diante, não perca. A partir já da próxima quarta nós vamos entrar numa questão espiritual muito forte, mensagens terríveis para os nossos dias. Agora a Bíblia parece que começa a dar mais nomes aos bois. Não perca. O curso de Apocalipse realmente a partir do capítulo 12 ele fica assim, parece que mais diretamente ligado com a nossa vida espiritual.
a partir da próxima quarta. É uma boa ocasião para você convidar um amigo, um colega, alguém que não acompanhou até agora, mas pode acompanhar daqui para frente. Ele vai entender tudo. Tá? Então vamos ficar de pé.